precisamos entender hoje que o fenômeno da extraterritorialidade não é um fenômeno estrito à internet, é um fenômeno que surge da globalização. A própria lei anticorrupção é um exercício de um Estado soberano em relação a fatos ocorridos fora daquele Estado soberano. Não no seu território, mas em territórios de países estrangeiros. Esse fenômeno vem se expandindo muito. Países, por exemplo, como o próprio Portugal, fizeram mudanças constitucionais relevantes, basicamente para atender demandas de mercado que eram estabelecidas não só por países da Europa, mas por sistema econômico e financeiro que exigia um padrão fiscal para poder garantir uma qualidade de investimento. Então, por exemplo, o investment grade, que o Brasil tanto comemorou recentemente, que agora para vias de alta, é um fenômeno totalmente privado em que impõe ao país a necessidade de adotar políticas econômicas rígidas ou que atendam à necessidade daquele parâmetro de investimento que é exigido. Portanto, não é um fenômeno só da internet. Eu acho que existe hoje um processo de confluência. A internet é uma realidade social, virtual, que se expandiu muito, que passa por um processo de discussão por conta do fake news, por conta da submissão a legislações locais e que precisa ser entendido nessa tensão entre o seu espaço, que é um espaço que não é difícil ter controle, né? Exemplo, TikTok, que é um sistema desenvolvido na China, ele hoje corresponde, é usado nos Estados Unidos por 1/3 da população. Só que existe, por parte do governo, a tentativa de controlar ou até eliminar, ou muitas vezes discutir a eliminação desse sistema dentro dos Estados Unidos. É muito difícil isso, porque a população continua existindo. A China conseguiu fazer isso porque ela criou um sistema fechado de sistema, mas a internet sim é um sistema totalmente aberto. Então, a necessidade de adaptação da realidade do sistema global, dos operadores de internet, de sistema de internet, com a realidade interna do país, é uma tensão que vem crescendo. Eu vou lembrar aqui um caso muito interessante, quando o STJ comandou uma ordem judicial a algumas operadoras de acesso às trocas de mensagens para atender um processo penal. No primeiro momento houve uma resistência a cumprimento dessa ordem, mas na sequência houve um acatamento. Nós tivemos mesmo atenção nas eleições, em que o ministro Alexandre de Moraes exigiu algumas práticas por parte das grandes operadoras em relação ao processo eleitoral. Existe uma demanda global de preservação do meio ambiente. Essa demanda global, ela impõe, por parte dos países, uma necessidade de determinados comportamentos. Eu posso falar similarmente com a lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Existem restrições que se aplicam ao sistema em termos de transparência, em termos de informação, em termos de colaboração, associado ao combate à lavagem de dinheiro, que em última análise leva ao terrorismo, leva ao narcotráfico, leva àquela deep internet, aquela internet onde se trafica de tudo. Quer dizer, existe uma necessidade de impor alguns tipos de comportamento. Por exemplo, nós temos que chegar num ponto de equilíbrio, porque nem todo comportamento é atribuível ao agente que mantém aquele sistema, né? Quem pratica comportamento é quem usa o sistema. Então, como é que eu faço essa demanda? Como é que eu combino isso? Esse é o debate que eu acho que está acontecendo no Brasil. E é um debate que está acontecendo no mundo inteiro. É um debate difícil porque existe uma dimensão individual de decisão, que é a última área que gera ou não a atividade com posse ilícita, o desmatamento, o tráfico, venda de lavagem, mas existe um nível de responsabilidade que se atribui às empresas no sentido de auxiliar o Estado a combater isso. Como é que isso é feito? Essa é a dinâmica. Nós tivemos o sistema financeiro a mesma coisa. O sistema financeiro viveu por muito tempo com o paradigma do sigilo e hoje nem a Suíça
pratica mais sigilo. Todas elas são agentes de colaboração, praticam ações de colaboração. Agora, a minimização do sigilo não significa que não tem sigilo, não significa que não existe proteção, significa que o Estado alcançou um nível de informação que permite cumprir aquela finalidade, que é, em última análise, combater esses crimes. Então, eu acho que esse processo está acontecendo no sistema da internet, no sistema mídia, com as operadoras, com os grandes sistemas, e é um debate ainda muito complexo, até porque todas as grandes empresas têm sede nos Estados Unidos, todas as informações trafegam por lá e depois voltam aos seus países de origem. Então, esse não é um debate que um país só vai resolver, né? Ele envolve, de fato, uma ação global de criar essa harmonia, esse equilíbrio entre a efetiva liberdade e a não permissividade ou liberalidade com a possibilidade da prática de um crime.